A filiação e o seu reconhecimento talvez seja uma das demandas mais importantes, eu não diria nem tão importantes, mas que mais que nós vemos com frequência dentro do direito civil. E para adquirir esse estado, esse vínculo de parentesco que é pai, mãe, filho, existem três espécies de filiação, que é a filiação biológica, e ela pode ter uma presunção relativa quando esses filhos forem frutos de um casamento. Isso não significa uma presunção absoluta, mas se eles foram gerados dentro de uma união estável ou casamento, pressupõe-se ali que não há muito o que se questionar, exceto quando, é claro, há evidência suficiente e o interessado questione essa paternidade. Geralmente é o homem que questiona ali da criança, geralmente. E também tem a questão da investigação de paternidade, em que não há casamento, não há união estável, mas houve ali uma relação e que acabou gerando o nascimento de um indivíduo, e cabe tanto à mãe, geralmente a grande maioria dos casos é a mãe, procurar os interesses do filho para que ele receba o que ele tenha direito, seja a título de pensão alimentícia, herança, outros benefícios. O próprio pai, por um ato voluntário de querer saber se aquela criança é filha dele realmente ou não, ou futuramente do próprio filho, já que saber de onde nós viemos, a nossa linhagem genética, podemos assim dizer, é um direito fundamental. E para além de direitos de herança, saber exatamente quem são nossos pais e nossas mães é um direito que cabe a todos nós. Então tem essa possibilidade. Também há a possibilidade de se adquirir a filiação por meio da adoção, que é a filiação adotiva, que aí é todo um processo judicial específico em que os interessados vão lá, manifestam interesse em adotar o indivíduo. Se for o caso, também esse indivíduo, que pode ser já uma criança um pouco maior, ou até mesmo alguém já que passou dos 18 anos e expresse a vontade de ser filho daquela pessoa, vai passar pelo processo de adoção. Mas hoje a gente vai focar um pouco na filiação socioafetiva, porque eu percebi muitos comentários perguntando se enteados têm direito à herança do falecido ou não. Via de regra, não possui. Entretanto, nessa modalidade de filiação socioafetiva, o que vai prevalecer não é propriamente o que a lei está determinando, mas sim os laços de afetos que foram construídos justamente entre a mãe ou o pai e entre essa pessoa que deseje, ou o pai e a mãe que desejem ver esse vínculo reconhecido judicialmente. E ele pode ser feito de um reconhecimento voluntário, né, ainda em vida, e aí a pessoa vai lá e fala, não, eu reconheço essa pessoa como meu filho, e vai passar por todo aquele trâmite também, é como se fosse não é nem como se fosse uma adoção, é um reconhecimento de um vínculo afetivo que gerou esse parentesco, até porque a socioafetividade é um tipo de parentesco reconhecido pelo Código Civil. Então, ou pode ocorrer pós-morte, né, ou após a morte do falecido. E aí tinha uma grande questão que, para comprovar, né, que numa ação de reconhecimento de paternidade pós-morte, tinha que comprovar, né, a posse em estado de filho. O que significa isso? Que é o comportamento perante a sociedade, em que ambos se identificavam como pai e filho. A sociedade, de uma forma em geral, identificava aqueles indivíduos como sendo pais e filhos, além de ter uma prova inequívoca de que permitia ou que tinha interesse de ter esse reconhecimento. Entretanto, em julgados recentes do STJ, essa questão da prova inequívoca não ficou tão em evidência, e sim prevalecendo o princípio da afetividade que norteia o direito de família, de que os laços afetivos são muito maiores do que apenas provas documentais ou provas inequívocas para reconhecer o estado de filho, a posse de estado de filho. É claro que se trata de um processo muito mais
complexo, não é um processo simples. Existe oitiva de testemunha, juntada de provas, enfim, um arcabouço de provas para que essa afetividade seja reconhecida e, consequentemente, esse filho possa ter o direito de usar o nome do pai socioafetivo, ter os direitos, inclusive, de herança e outros benefícios e outros direitos que os demais filhos biológicos ou afetivos possuem, entre outros. Então, respondendo a pergunta se os enteados eles têm direito à herança ou não à madrasta, em regra, não. Agora, caso eles comprovem que havia uma relação socioafetiva o suficiente para gerar um parentesco entre pai e filho, aí nós estaremos diante da paternidade ou maternidade socioafetiva, que dará toda a condição para que enseje uma ação contra os demais herdeiros do falecido, para que justamente esse interessado que queira ver essa filiação socioafetiva reconhecida, para prevalecer os seus direitos enquanto filho. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que o vídeo tenha sido explicativo, que vocês fiquem bem e até a próxima.